Bom dia a todos. Gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Mais uma vez venho aqui pregar a palavra do Senhor, a palavra do nosso Criador do universo, o Criador de todos os seres humanos e de tudo que é a vida. Vim pregar a mensagem dele. Antigamente, nos tempos de criança, eu via muito pregador na rua, e por isso muita gente se convertia mais no dia do que no dia de hoje. Devido à falta dos pregadores, o povo está se corrompendo com o pecado, se deliciando nas práticas de Satanás e de seus demônios. E assim muitos estão indo para o inferno por causa disso. Sou um pregador que não fico pedindo teu dinheiro, nem muito menos vivendo de dízimos e de oferta. Sou pregador da verdade, nada mais do que a verdade. E isso já há 14 anos e pouco. Porque o Senhor falou para eu viver do sol do meu próprio rosto, até o dia que Ele decidir mudar. Que Ele decidir mudar, não eu. Porque sou apenas um ser humano como você. Eu também sangro, fico doente, passo mal. E também um dia vou morrer, igual a todos. Glória a Deus. Eu fico vendo algumas pessoas de vez em quando culpando a Deus pelas coisas que acontecem no mundo. As pessoas têm sempre alguém para acusar. Sempre foi ciclano, bertano, fulano, mas nunca olha para si mesmo, ou na maioria das vezes não olha para si mesmo, para poder se avaliar, se autoavaliar. Sempre tem alguém para dizer, não, foi Bertano, não foi culpa minha. Tem coisas, e na maioria das vezes, que é sua a culpa. Não é culpa dos outros, ou como alguns dizem, de Deus. Uma nação inteira é castigada por Deus quando eles se distanciam do próprio Deus. Sabia disso? O Brasil ainda só não está passando por guerras, terremotos, porque ainda tem muitos servos de Deus aqui com sinceridade. Muitos servos de Deus que ainda vivem uma vida reta e justa diante do santo Deus de Israel. Uma vida sendo guiada pelo Espírito Santo, uma vida com Jesus Cristo, com sinceridade. Por isso que essa nação ainda não está passando pelo que deveria passar, devido à iniquidade e o pecado que está se alastrando como uma peste. Quer ir para o céu? Jesus Cristo está aqui novamente, através da minha boca, falando com você. Se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus Cristo em teu coração e seja salvo. Pois a mensagem que Jesus mandou pregar é: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crê, for batizado, ele será salvo. Quem não crê já está condenado. Já está, não vai ser. Já está em vida condenado. Só está concluindo o tempo na terra, na carne, depois morrendo, sexo e juízo. Hebreus 9:27, está permitido o homem morrer uma vez só, depois sexo e juízo. Está permitido. É como as religiões falam que você vai ter uma outra vida depois. Não existe isso. Está permitido o homem morrer uma vez só, depois sexo e juízo. Hoje, devido a alguns falsos mestres, alguns falsos líderes no nosso meio, que pregam o evangelho de prosperidade, de riqueza para você e não de arrependimento, as pessoas acham que todo mundo é igual. Eu não sou igual aos falsos mestres. Eu sou filho do Deus vivo que me pregou arrependimento. E dizer para você: se arrependa dos seus pecados, porque o juiz está vindo. O justo juiz, Jesus Cristo. E o furioso juiz, o Deus Todo-Poderoso, está vindo para julgar a terra. Pai do Senhor. Ele está vindo para julgar. E quando Deus vir julgar como justo juiz, quando Jesus Cristo também estiver para julgar como outro justo juiz, ninguém vai escapar do juízo de Deus.
Deus é amor, sim. Vocês têm que experimentar de verdade o amor de Deus, e não superficialmente. Mas também não podem esquecer, dentro desse amor, que Ele também é um fogo consumidor. Ele não é como os juízes federais que se corrompem com o dinheiro da terra. Ele vai julgar segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Cada um será julgado segundo as suas obras, boas ou ruins, e rigidamente pelo Senhor dos Exércitos e pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não vai ter massagem no seu cabelinho não, na sua cabeça não. Se na balança pesar que você estava todo torto no pecado, será condenado, rigidamente condenado. E eu estou aqui para te avisar, para te alertar, que o Senhor um dia vai jogar cada um segundo as suas obras. E esse dia, ele está logo ali. Você crendo ou não, ele vai acontecer, porque está escrito, e Deus zela pela sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Ele muda de opinião, mas segundo as orações dos seus servos. Se uma coisa vai acontecer, mas Deus avisa, o servo se levanta para orar, ele muda de ideia e não deixa acontecer. Mas, se não orar, ele permite acontecer. Permitir, ele não faz. Vai ter coisa que ele vai fazer. Esse Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 até o 22, está escrito: isso é porque as pessoas falam que culpa a Deus pelos pecados, culpa a Deus pelas coisas que acontecem na terra. Só para você ver que não é Deus que faz isso, é você, sou eu, nas iniquidades e nos pecados. Apocalipse 18, Ezequiel 18, versículo 21 até 31, 32. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis, as minhas leis, e se fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados, e ele viverá, porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Diz o Senhor dos Exércitos. Será que Deus gosta de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu não gostaria mais de vê-lo se arrepender e viver. Mas, se o homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas mais vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas, vocês dizem, nós dizemos, mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, brasileiros, vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. O modo brasileiro é que não está de ficar no pecado o tempo todo. É o nosso modo é que não está certo. Quando o homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, então morre. Ele morreu por causa do mal que praticou. Quando o homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salva a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso, é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, brasileiros, dizem, o que o Senhor não faz, o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está, ou seja, o pecado, o seu pecado
é que afasta a presença de Deus, e por isso que o juízo de Deus vem sobre a terra. Glória a Deus. E a Bíblia continua: arrependam-se de todo o mal que estão praticando, e não deixem que os seus pecados os destrua. Os seus pecados, brasileiros, os nossos pecados. Não adianta culpar o outro, não. A terra está sendo destruída por causa dos seres humanos que não se arrependem dos seus pecados. A terra está sendo destruída por causa dos seres humanos que não se arrependem dos seus pecados. A terra está sendo destruída por causa dos seres humanos que não se arrependem dos seus pecados. Não adianta culpar o outro. Deus, ele deu o sangue de Jesus para você ir para o céu. Sabe o que você está fazendo? Não quer. Deus abençoe. Você não quer, você prefere ficar no pecado. Prefere ficar no pecado. Eu fiz a minha escolha em servir ao Senhor dos Exércitos. Não há perfeição em mim. Perfeito só foi Jesus. Mas eu estou me esforçando. Tiago capítulo 4, versículo 17. A pessoa que sabe fazer o bem e ela não faz, ela comete pecado. A pessoa que sabe fazer o bem e ela não faz, ela comete pecado. A terra está sendo destruída por causa dos pecados da humanidade. A terra está sendo destruída por causa do pecado dos humanos, e não é por causa de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo aqui agora. Ele está dizendo aqui agora. E agora, você vai culpar o outro? Vai culpar o ciclano, o bertano, o fulano? Será que você não olha para si, não? Vou repetir. E vocês brasileiros dizem, diz o Senhor, o que o Senhor faz não está certo. E Deus diz, vocês pensam que o modo que eu faço as coisas não está certo? Pois é o modo de vocês que não está. Agora, eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, brasileiros, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando, e não deixem que os seus pecados os destruam. Seus pecados. Seus. Não é o pecado do seu próximo. O seu próximo é esse aí que está passando do seu lado. Por que você não se arrepende? Porque você só olha para os outros. Olha lá, faz tudo errado e para você, não faz não? Deus está falando aqui, você vai ser julgado por seus pecados. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, cada um será julgado pelas coisas que fez, pelas coisas que estão escritas nos seus livros. Ou seja, o seu livro vai ser aberto diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Não vai ter mamãe, papai, não vai ter vovó, não vai ter vovô, vai ter você e os dois justos juízes, irados para julgar. Porque até agora é só amor, é bênção. Estamos na graça, se arrependa. Está todo sujo no pecado, está matando, roubando. Jesus vai lá, se você confessar e se arrepender, Ele vai te purificar. Tanto o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Se tem depressão, Jesus vai tirar de você. Você quer se matar? Jesus, Ele vai arrancar esse espírito da morte, espírito do suicídio. Jesus quer te libertar desse espírito de loucura, esse espírito de ira, de fúria, de raiva, de angústia. Jesus quer arrancar, estamos na graça. Mas o apóstolo Paulo fala assim: só porque estamos na graça, vamos permanecer no pecado? Só porque Deus nos abençoou, vamos permanecer no pecado? Só porque Deus é amor, vamos permanecer no pecado? Não. Não vamos permanecer no pecado. Não é assim que se anda com Deus. Aceita Ele hoje e vive a vida toda no pecado? Jesus falou a uma mulher, quando ela foi pega no adultério, tendo relações, ela sendo casada, relações com outro homem. O povo, perante a lei de Moisés, tinha que apedrejar aquela mulher, e também o homem também. Mas aí Jesus falou assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Os homens sabiam que tinham pecado, e o povo de Israel, eles são rígidos em relação a algumas coisas. Eles jogaram a pedra no chão e foram embora. E Jesus falou: mulher, vai, mas não peques mais. Vai, mas não peques mais. E ela foi embora. Agora eu, Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, a vocês, brasileiros, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vivem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova, brasileiros, porque vocês querem morrer. Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam, diz o Senhor. Aleluia. E agora, você vai dizer que é Deus que faz as coisas acontecer. Você vai culpar o outro pelos seus pecados. O dia do juiz está chegando. Pode deixar que o seu livro vai ser aberto para te julgar diante do Senhor dos Exércitos. E cuidado, que ele não é igual o carequinha do Supremo Tribunal Federal, tá? Cuidado, que você será julgado por ter maniado a cabeça e dizendo que Deus não é todo poderoso. Cuidado, porque está escrito que cada um vai estar perante Ele. Ninguém pode zombar de Deus. A Bíblia fala: aquele que zomba de Deus certamente vai colher. Ninguém zomba de Deus. Eu estou alertando a você do pecado. E tem gente aqui que vai passar aqui zombando de Deus. Não todos, mas um pouquinho vai. Se arrependa. Cuidado. As suas más obras estão te levando para um lugar que você não vai querer estar lá. Eu falo do inferno porque Jesus foi o que mais pregou do inferno. Ele disse que o inferno, o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. É um lugar que eu tenho certeza que você não vai querer estar. Aleluia. Jesus é amor. Deus também é amor. Mas não se esqueçam que eles são fogo consumidor. O nosso Deus, ele é irado, o tempo todo é irado. Mas por causa de Jesus Cristo ao lado direito dele, intercedendo por nós, vivo, completamente vivo, e por causa do Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis intercede diante de Deus por nós, a gente não é consumido, sabia? A terra ainda está de pé, porque ainda Deus ainda concede misericórdia. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você não crê nele, né? Você não acredita nele, mesmo assim ele tem misericórdia da sua alma. Agora, você tem que fazer a escolha. Sabia que quanto mais pecado você vai importando a sua vida? Se você tinha 50 anos para viver, mas você decide viver uma vida no pecado, isso é quando não fazem bruxaria, né? Para você. Mas vamos lá, tem que viver 50 anos, mas você vive na prática do pecado, exagerando no pecado. Você está encurtando a sua vida na terra. Isso é quando não tem bruxaria para você ficar vivo sofrendo. Feitiçarias. Que tem feitiçaria para a pessoa morrer aos poucos, porque ela já está no pecado. A bruxaria pega e ela vai ficar morrendo aos poucos. Os servos de Deus estão aqui para te alertar dessa vida inútil que você está vivendo no pecado. As pessoas culpam a Deus. Eu vejo as pessoas, não muitas, mas algumas culpando a Deus pelas coisas que acontecem. A culpa é da humanidade. A culpa é sua. A culpa é nossa, dos nossos pecados. Se arrependa dos seus pecados. Você acha mesmo que vai entrar no céu no pecado? Eu não achei isso aqui na Bíblia, eu nunca achei, já li ela toda, centenas e centenas de vezes. Eu não achei nenhum versículo
Não achei nenhum capítulo, versículos que diz que a pessoa vai para o céu pelo pecado. Eu não achei nenhum versículo que diz que a pessoa que morreu lá no tráfico foi para o céu. Eu não achei nenhum versículo que diz que a pessoa que fuma a vida toda e morre no pecado do vício vai para o céu. A pessoa que bebe, a pessoa que se prostitui, a pessoa que mente, a pessoa que rouba, está entrando no céu. Eu não vi nenhum capítulo e versículo. Mas eu vi aqueles que entram no céu, que se arrependeram dessa vida inútil, dos seus pecados, e deixaram Jesus Cristo transformar o seu coração, sua alma e seu espírito. Eu não vi. Não vi ninguém entrando no céu. Não achei nenhum capítulo e versículo aqui na Bíblia. Tem pessoas que lá na comunidade morreu, a bênção, o traficante tal morreu, está no céu. Tá não, está queimando lá churrasco de Satanás. Eu posso falar porque eu prego para traficante também. Posso falar, não tenho medo de pregar para traficante não, porque Deus mandou eu pregar para eles. Deus mandou eu pregar para traficante. Com você, não vai lá pregar para ele, vai. Vai lá, se ele não gostar da sua cara, ele vai te matar. Cheio de demônio na ideia deles. Vai lá pregar para aqueles que estão lá. Muitos deles querem sair de lá. Você não tem força nenhuma para poder tirar eles de lá, mas o Senhor Jesus tem. Uma vez eu fui na comunidade, na casa de uma irmã, ajudar ela na oração. Lá na comunidade, estava passando eu e minha esposa. Tinha uns rapazes lá da comunidade lá no tráfico. Jesus falou: volta e vai pregar para eles e orar por eles. Eles armados. E eu fui lá e preguei para eles. Fui lá e voltei, fiz a ordem, o que o Senhor Deus me deu para fazer a ordem que ele. E quando um soldado recebe a ordem do seu comandante, temos que cumprir rigorosamente. Eu voltei, fui pregar para aqueles 3 jovens que estavam na viela da comunidade. Um deles, quando eu vi a mensagem, vi minha esposa fazendo uns movimentos pelo Espírito lá, fechando o caixão deles. Um deles pegou o radinho que estava na mão, entregou ao outro colega dele lá e falou assim: ó, vou voltar para a igreja. Sabe por quê? Porque o que aquela moça está fazendo lá, ela está fechando o caixão. Deus está usando ela para fechar caixão. E eu sei que alguma coisa grave vai acontecer. Ele abandonou o tráfico e voltou para a igreja. Ele falou que o pai e a mãe dele eram pastores. Ele fez uma escolha errada. Aqui em Ezequiel 18, mais acima fala: os pais não vão pagar pelos pecados dos filhos, e nem os filhos pelos dos pais. Do versículo 1 até o versículo 17 fala. E ele voltou para a igreja. Ele falou que ia voltar e voltou. 15 dias depois, uma outra facção entra na comunidade e mata um monte daqueles que estavam lá. Eu não sei se aqueles 2 que ouviram a mensagem se arrependeram, mas eles ouviram. Eles ouviram. Agora, eles morreram e foram para o céu? Julga você aí. Você tem sabedoria, Deus te deu um cérebro. Será que um homem que está com arma na mão, a polícia chega e mata ele foi para o céu? É isso mesmo? Assim entra no céu de qualquer forma? Na bagunça? No pecado? Não entra no céu. Deus é amor, irmãos, mas Ele é um fogo consumidor. As pessoas estão esquecendo: eu só quero o amor de Deus, mas estão esquecendo também de se policiar e viver uma vida reta. Tiago capítulo 4, versículo 17. A pessoa que sabe fazer o bem e não faz, ela comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. A pessoa que sabe fazer o bem e ela não faz, ela comete pecado. A minha própria mãe, ela tem diabetes, ou teimosa para comer doce. Se ela tem diabetes, sabe fazer o bem e não faz, ela está cometendo pecado. Só que ela não sabe disso. Ou sabe, mas faz. Se você sabe que tem que tomar um remédio, o médico, respeita os médicos, tá? Jesus pode curar? Sim, o impossível, mas o que o médico pode fazer, ele faz. Então vai no médico. Se não der no médico, vai em Jesus. Aleluia. Então você recebe uma receita do médico. Eu não vou tomar. Mas o médico foi instruído a isso. Você sabe que tem que tomar e você não toma, você está cometendo pecado. Você não está cuidando de si mesmo. Sabia que não cuidar de si mesmo está cometendo pecado?
Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Está cometendo pecado. Tem que cuidar de si mesmo. Tem que ir no médico. Você não sabe que tem que ir no médico? É isso. Você aí, ó. Você não tem que ir no médico? Vai lá, por que tu não foi até agora? Está cometendo pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Tu não sabe que tem que cuidar da sua saúde? Eu tenho que trabalhar porque meu patrão, teu patrão está lá, ganhando o dinheirinho do seu trabalho, você sofrendo, você não cuida de si mesmo. Seu filho sofrendo, precisando de você, você não cuida dele. Não, vou dar atenção ao patrão. Cuidado. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. E Deus está julgando tudo. Deus está vendo tudo. E Ele está escrevendo. E pior ainda, que Ele está escrevendo o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã. Sabe por que é bom estar nos caminhos do Senhor? Sabe por quê? Porque Ele avisa qualquer coisa antes de acontecer. Se uma pessoa vai morrer, Ele avisa antes, para poder fazer uma oração e cortar. Se uma pessoa vai sofrer um acidente, Ele avisa antes. Mas quando você está longe dele, como é que você vai receber esse aviso? Como é que você vai receber esse aviso? É por isso que Ele julga aqui. Você que diz que Deus que é o culpado das coisas. Deus não é culpado das coisas. O pecado das coisas somos nós mesmos. O juízo sobre toda a terra é nosso. O juízo sobre toda a terra é nosso. A mensagem de Deus, ela tem que confrontar o teu coração. Aquela mensagem confortável que você pode viver no pecado, que Deus te ama, Deus é amor. Não, Deus te ama. Não, Deus te ama. Não, Deus somente te ama. Você pode ficar na prática do pecado, não tem problema não. Isso aí é os líderes que não querem compromisso com Jesus. Eu não. Eu quero compromisso com o meu rei. Se arrependa dos seus pecados, porque o diabo está esperando a sua morte para levar a sua alma para o inferno. E eu não estou brincando do que eu estou falando. Eu não vim aqui atrás do teu dinheiro. Eu não vim aqui para te enganar. Não vim aqui para distorcer a palavra que eu conheço há 14 anos. Eu vim aqui para pregar o arrependimento, para confrontar o teu coração. Na hora da morte, eu te pergunto, eu vou encerrar. Na hora da morte, quem pode te livrar dela? Quem é? Mãe, pai, o próprio médico? Quem pode te livrar da hora? Quem pode te livrar dessa hora? Já está escrito que todos vão morrer. Está permitido o homem morrer uma vez só, depois sexo e juízo. Mas eu sei de uma coisa, que depois da sua morte física, se você tiver Jesus, Ele vai te levar para o céu. Se você tiver Jesus Cristo, Ele vai te levar para o paraíso. E depois você vai experimentar o milênio, que será uma coisa maravilhosa, que você não tem nem noção. Se você acha que esse céu aqui é bonito, você não tem noção do que é o céu do milênio. Você não tem noção do que é viver uma vida no milênio, no paraíso celestial. Você não tem noção. Que Deus te abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.